Durante uma aula na faculdade, para quem não sabe, eu estou fazendo faculdade, eu comecei metade do ano passado, eu estou agora no segundo semestre dela. E durante uma dessas aulas, um professor falou uma coisa bem interessante que eu nunca tinha parado para pensar, dessa forma pelo menos, assim, eu nunca tinha realmente percebido isso, apesar de saber, de entender e de concordar. Na hora que ele falou a frase, eu concordei, né, sem dúvida, tipo, eu falei, caramba, é verdade. Mas eu não tinha parado para pensar nisso, que é, o desenho ele não tá na sua mão, ele tá no seu olho. Não tô falando de um desenho que tá, tipo uma tatuagem, não. Tô dizendo que a habilidade, a capacidade de desenhar, ela tá muito mais na sua percepção visual do que na sua coordenação motora. É claro que a sua coordenação motora, ela é importante também, né? Eu já fiz vídeo falando, né, sobre esse lance de se o desenho é dom ou é técnica, e dizer, né, se o desenho fosse dom, eu conseguiria desenhar com a minha mão esquerda tão bem quanto eu desenho com a mão direita. Então é óbvio que a coordenação motora de você conseguir mover os seus músculos para que eles obedeçam, vamos dizer, o desenho que você quer fazer, né, o contorno ali, o movimento, é importante. Porém, muita gente, a maioria das pessoas não aprende a desenhar não por falta dessa coordenação motora, não por falta da capacidade de fazer sua mão, seu braço ali, se comportar da maneira como você quer, mas sim pela falta da capacidade visual que ela tem. Eu não estou falando de quem é cego. Destrinchando, né, mais essa frase, quando você desenha, quando você reproduz alguma coisa no papel, você precisa entender como aquela coisa funciona, como aquela coisa é. Vamos dizer, numa íntegra, você precisa observar certos detalhes que a maioria das pessoas, eu diria que talvez 90% das pessoas, não costuma observar. Eu já me peguei várias vezes em situações onde eu estou em algum lugar parado, coisa do tipo, e eu estou reparando em certos detalhes do ambiente, por exemplo. Então, eu estou reparando em uma rachadura que tem em uma parede, em um detalhe que tem em alguma determinada construção, ou na própria... parece ser meio bizarro isso, vai parecer que eu sou um maluco, mas talvez você já passou por isso e daí você vai perceber que eu não sou maluco, ou ninguém nunca passou por isso, eu realmente sou maluco. Você reparar mais ou menos as linhas de perspectiva do próprio mundo. Você está no ambiente, ele está numa rua e você repara como as linhas daquela rua elas se intercalam num ponto de fuga. Não é que eu observo o mundo como um gradiente, né? Como se fosse um grid, né? Mas você consegue observar certos detalhes das coisas, certos aspectos que a maioria das pessoas não repara. Isso é interessante porque para você desenhar você precisa saber desses detalhes, você precisa reparar nisso. Se você dizer para alguém, né, tipo, você sabe reconhecer uma moto se você vê? A pessoa fala, sei. Você sabe reconhecer uma moto, você sabe reconhecer um motor, né? Sabe reconhecer, sei lá, um botijão de gás. Mas quando você vai desenhar aquilo, que você percebe que você não sabe todos os detalhes que aquilo tem, que você não percebeu todas as nuances e todas as características que aquilo tem. Você fala assim, você sabe como é que é um gato? Pô, qualquer um vê um gato na rua e sabe, pô, essa merda é um gato. Mas pouquíssimas pessoas vão saber desenhar um gato, porque não só pela questão de vamos dizer, ter a coordenação motora para aquilo, mas pela questão de entender certos aspectos, certos detalhes que o gato tem e que você nunca reparou, porque você está focado na figura como um todo do que forma um gato. Então, se falar desenhar um gato, a pessoa vai desenhar tipo um bicho que tem 4 patas, um rabo, uma orelha pontuda e bigode. É só isso que ela reparou no gato. Quando você é um desenhista, você vai reparar que além dos bigodes, o gato ele também tem, às vezes, como se fosse uma espécie de sobrancelha, mas são pelos igual o bigode que sai daqui, que sai da sobrancelha do gato. Sei lá, às vezes a bochecha do gato ela é um pouco mais aparente, que ele não tem um focinho tão grande, mas o focinho dele é um pouco projetado para frente e coisa do tipo. E o desenho da boca dele, como que aquele desenho se forma exatamente. Vários detalhes, né? O detalhe da pata, por exemplo, onde que fica todos os dedos dele, qual que é a composição, que o gato tem uma espécie de dedão que sai quase que do pulso dele, é um negócio meio bizarro, mas enfim, a biologia com certeza vai explicar alguma coisa parecida com isso. Essa porcaria funciona, mas ele tem uma espécie de dedão que sai ali do meio da perna dele. Se você nunca reparou nisso no seu gato, pega seu gato agora e vê isso. Enfim, vários detalhes que estão ali, mas que você não repara porque você pega o conjunto como um todo. Então, essas são as diferenças básicas que às vezes tem entre você, né? Simplesmente conviver no mundo, que é o que a maioria das pessoas vê, né? É só as coisas como uma superfície ou como um contexto geral, e você olhar as coisas com detalhe, você vê
vamos dizer, não só a superfície daquilo, você não vê só a composição geral daquilo, mas você vê certos detalhes que vão te tornar capaz de desenhar aquilo ou não. Por isso que a referência é muito importante, porque é claro que você não tem uma memória fotográfica que você vai lembrar de todos os detalhezinhos minúsculos de tudo que você vê na rua, mas você vai usar ali na referência para poder lembrar desses certos detalhes e poder ver e copiar ali. Essa capacidade de você ver o que está ali e aí você conseguir transpor aquilo para o papel é uma coisa que sim, nem todas as pessoas fazem e que isso sim dificulta bastante a capacidade de desenhar. Quer dizer, já teve várias vezes que eu estava, sei lá, ensinando crianças ou amigos meus a desenhar, por exemplo, eles queriam fazer, sei lá, o Sharingan do Sasuke, é uma coisa bem simples. Você tem ali um olho, não, um círculo, você tem um círculo menor que é a pupila e você tem aqueles 3 símbolos, né, que eles vão gerar lá e fazer o efeitinho de copiar. De qualquer modo, aqueles 3 símbolos são símbolos comuns, né, da cultura japonesa e tal. Eles têm um formato de um 6 e se você reparar, todos eles estão na mesma posição. Várias vezes eu vi a pessoa olhando esse símbolo e desenhando um deles de uma posição diferente. Aí você entende que não é que a pessoa ela é incapaz de desenhar esse símbolo, porque esse símbolo é um 6 basicamente, não existe dificuldade em desenhar esse símbolo. A dificuldade que a pessoa tem é de observar aquele desenho e ver como ele se comporta antes de tentar passar ele para o papel. É entender como que aquele desenho se comporta, o que faz aquele desenho ser daquele jeito antes de simplesmente reproduzir ele da maneira como está na sua cabeça. Você vê aquilo como um todo e faz, e no final você vê o que você viu, né? Olha ele daquele negócio, absorve alguma coisa e reproduz ele, e daí você vê que você não fez aquilo da maneira certa, não porque você não consegue, mas sim porque você não observou aquilo direito. É claro que isso refere muito, né, quando você está copiando alguma coisa e tal. Eu sempre digo, né, e vários outros desenhistas e professores vão dizer, não que eu seja um professor, mas vão dizer para você não copiar um desenho a estrito sensu, né, não colocar o desenho do lado e copiar ele, porque isso não te ajuda a evoluir em criação, né? Se você quer fazer aquele desenho exatamente, ou você quer aprender a criar ou coisa do tipo. O ideal é realmente que você observe o desenho, feche, sei lá, vamos supor que você esteja vendo em uma guia do Google. Você fecha aquela guia ou minimiza aquela guia, faz o desenho e depois compara. Isso é um exercício muito bacana também para quando você quer realmente aprender a desenvolver essa percepção visual. Você vê lá, você fala, eu quero aprender a desenhar cenários, Jason, ensina a desenhar cenários, coisa do tipo. O cenário é basicamente uso de referência e perspectiva. É basicamente isso, você não tem muita coisa além disso. Então, abre ali uma imagem de um prédio, sei lá, observa aquele prédio por 5 minutos, sei lá, 2 minutos, o tempo que seja viável para você. Eu não vou falar para você ficar o dia inteiro olhando a merda de uma imagem aberta no Google, mas observa aquele prédio por um tempo, observa aquele prédio por um tempo, depois minimiza aquilo e tenta reproduzir aquele prédio da maneira melhor possível que você acha, né? Que você acha que está mais idêntica possível, depois abre e vê o que você não reparou, o que você não lembrou do prédio. Conforme você vai absorvendo esse tipo de coisa, você vai treinando cada vez o seu olho para absorver mais detalhes das coisas. E aí você vai precisar cada vez menos de referência, ou você vai precisar usar a referência mais como referência e menos como cópia, né? Você não vai precisar abrir uma imagem de um prédio toda vez que você for desenhar um prédio. Mas você pode simplesmente saber como desenhar prédios simplesmente porque você anda na sua cidade, você vê prédios, você vê os detalhes desse prédio, você vê as diferenças que um prédio tem em relação ao outro. Então quando você vai desenhar, você sabe uma gama de prédios que você pode fazer, inclusive criar novos prédios misturando detalhes de um e de outro. Então isso é uma das coisas que eu uso muito para desenhar cenário, principalmente em Hooligan, onde as coisas são destruídas e coisas do tipo. Eu tento lembrar, perceber ou observar como que as coisas são por dentro. Então se eu vou fazer um prédio destruído, o que aquele prédio tem por dentro, né? Como que é a estrutura das salas e coisas do tipo, para que eu possa fazer aquele prédio destruído, né, de uma melhor maneira possível. Enfim, basicamente, né, esse vídeo é um destrinchamento dessa frase, né, de que o desenho ele não está na sua mão, ele está assim no seu olho. E em como você pode treinar o seu olho para melhorar o seu desenho, para aprender de fato a desenhar e não só ficar ali se cobrando de repente e achando que está tudo na sua mão, na sua capacidade de mover o braço. Se você escreve, você consegue transformar, né, fazer uma letra A, uma letra B, uma letra C, você consegue desenvolver isso a ponto de você conseguir fazer um desenho. Então você sabe que o seu problema não é puramente, estritamente coordenação motora.
mas sim a sua capacidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira onde você possa observar os detalhes daquilo e transpor aquilo para o papel da maneira certa, digamos assim. Eu espero realmente que o vídeo tenha ficado claro nesse aspecto, que não tenha ficado muito complicado. Eu tentei fazer a melhor descrição possível aqui para poder ajudar vocês, porque isso é algo que acho que quase ninguém para pensar. Como eu disse, eu nunca tinha pensado nisso até ouvir, né, no caso, essa frase na faculdade. E aí eu falei, caramba, é verdade isso. E por isso que eu quis trazer esse tema aqui no canal, porque eu acredito que saber disso antes pode fazer você focar seus esforços nisso e te ajudar pra caramba a melhorar sua capacidade de desenho, tipo, de uma hora pra outra. Tipo, agora mesmo você começar a fazer isso e você reparar como a sua capacidade pode melhorar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, porque ajuda o YouTube reconhecer esse vídeo e recomendar ele para mais pessoas e o canal crescer. Deixa nos seus comentários aí outros temas que você queira saber, dúvidas que você tem, eu posso responder no Drops, ou se for dar um vídeo muito extenso, como é o caso desse, eu posso trazer aqui em um vlog, ou falar mais desenho, ou em alguma outra coisa, ou em alguma dica de desenho, se for alguma dica de desenho. Se você quiser ser um apoiador do canal, a partir de qualquer valor que seja disponível para você, você pode entrar em apoia.com/extintomangaka, ser um apoiador e ter seu nome aqui no final dos vídeos, na descrição, além de poder votar em temas para os vídeos, participar de sorteios, né, dos meus quadrinhos, de desenhos originais feitos por mim, várias coisas, ver conteúdo exclusivo e ler meus quadrinhos antes de todo mundo também. Então, se você tem vontade de apoiar aqui, me apoiar, o link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, valeu! Falou e é nóis!